Olá, tudo bem? Nós já estamos na nossa segunda aula. E retomando um pouquinho o que nós falamos na primeira, nós tivemos um primeiro contato com a gestão documental, entendendo como ela consiste de uma forma ampla, enquanto um conjunto de procedimentos. Bom? Agora, nessa aula que nós vamos tratar do fluxo da gestão documental, nós vamos enfatizar qual é o objetivo da gestão documental, pensando enquanto boas práticas num gerenciamento de um processo. Qual é o objetivo do fluxo de documentos? Vamos lá? Qual a importância, qual é o objetivo do fluxo de gestão documental? Vamos ver aqui no slide. Você já pensou? Posso te mostrar? A gestão documental tem por objetivo organizar a produção, a administração, o gerenciamento, a manutenção e destinação dos documentos de forma eficiente. Agilizar a eliminação dos documentos que não tenham valor administrativo, fiscal, legal, histórico ou científico. Assegurar o acesso à informação governamental, quando e onde se fizer necessário, ao governo e ao cidadão, e garantir a preservação e o acesso dos documentos de caráter permanente. Eu estou mostrando para vocês aqui a linha do tempo do fluxo. E o que nós precisamos compreender? Que a gente fala de produção de documento. Lembra na primeira aula que eu falei para vocês? É a formalização, é a forma que nós damos ao documento. A avaliação e a classificação, o recebimento, o registro dele, como que nós vamos utilizar, seja por um processo físico ou eletrônico, a tramitação interna dentro da empresa, por exemplo, o encerramento dessa documentação, o arquivamento, como se procede esse arquivamento, e qual é a destinação que nós vamos poder fazer. Falamos em guarda permanente ou eliminação. Note que para cada documento nós precisamos ter muito claro se precisaremos guardar permanentemente ou a própria eliminação, porque você precisa entender dentro, por exemplo, os documentos pessoais de uma pessoa dentro da empresa são documentos. Portanto, se ela faz parte do seu quadro de funcionários, será que você pode eliminá-los? De que forma você poderia eliminar? Prontuários médicos, nós temos uma legislação que nos diz que há uma guarda não permanente, mas pelo mínimo 20 anos. Você está percebendo como é complexo o fluxo documental? Não é tão simples assim. Vamos continuar. Você está pronto? É degrau por degrau. Nós precisamos compreender como que funciona isso. Produção de documentos. O que é a produção de documentos? Produzir um documento é viabilizar a realização de uma ação. Essa ação, ela decorre de um processo e atividades que estão ali realizadas. Se você entende que a palavra documento significa uma declaração escrita, servindo como uma prova de um estado, como nós já falamos na primeira aula, é uma condição, uma habilitação também. É um fato ou um acontecimento. Pode ser um texto ou qualquer objeto. Então, dizemos que constitui um elemento de informação. É isso que você não pode deixar de pensar. Como que nós avaliamos e classificamos, tá? Tendo em vista que o documento viabiliza a realização de uma ação, é preciso entender que para cada uma há um tipo de ou mais apropriado. Então, nós podemos falar de um processo, de um relatório, de um contrato, entre tantos outros. E a depender dessa ação, ele vai seguir um trâmite que é o caminho a percorrer, e uma destinação, como eu já disse para vocês. Recebimento e registro. Entende-se como protocolo o conjunto de ações que abrange desde o recebimento inicial de um documento em uma unidade, seja ela administrativa, pública, privada, até o seu registro em um sistema
informatizado da gestão documental. A tramitação. Essa é uma etapa que consiste na movimentação dos documentos pelas unidades administrativas, públicas ou privadas, órgãos, entidades, enfim, para dar conhecimento, bem como para acolher manifestações, instruções e informações necessárias à tomada de decisões. O encerramento é um ato expresso por meio de um despacho de uma autoridade competente, seja ela pública ou privada, compreenda isso, atestando que todas as decisões e providências esperadas em relação ao objeto do documento tenham sido tomadas e registradas. Arquivamento. É entendido como a guarda de um documento em arquivo. Um arquivo corrente ou intermediário, enquanto espera o término do prazo de guarda definido depois de ter a sua destinação final. Como eu disse para vocês, dependendo da legislação, dependendo da atividade, nós vamos falar desse arquivamento. Como eu disse, há uma legislação tratando de prontuários médicos com uma guarda necessária, um arquivamento, portanto, de no mínimo 20 anos. Qual é a destinação? Quando você sabe a lei que está por trás, quando você conhece o contexto, então, após cumprir os prazos de guarda em um arquivo corrente ou ainda um arquivo intermediário, a destinação de um documento, ela pode ser a eliminação, quando possível, ou a guarda permanente, como é o que nós estamos aqui tratando. Mas o que são os fluxos de documento mesmo? Se você olhar, trata-se do desenvolvimento completo de todo o ciclo de tramitação documental, na empresa, no órgão público, abrangendo o quê? Abrangendo as etapas de elaboração, de execução, com o devido acompanhamento, e o encerramento dos documentos, especialmente os mais complexos, como os contratos. Qual a importância de um fluxo de documentos na sua empresa? Você já parou para pensar? Como que você olhava o documento antes? Você simplesmente o recebia, talvez colocasse em uma planilha do Excel, como é muito comum, ou num sistema, um programa já informatizado, e não dava mais importância para ele? Comece a pensar de uma outra forma. Qual a importância do fluxo de documentos agora, diante do que nós estamos falando dentro da sua empresa, dentro da entidade em que você trabalha? Eu quero te convidar a meditar sobre isso. Quero que você pare e reflita no processo, na tramitação. Porque a próxima aula nós vamos tratar da legislação. Nós vamos falar de alguns pontos legais onde nos permite compreender melhor o que eu posso ou não destinar, de que forma eu posso fazer a guarda ou a eliminação. E é por isso que eu quero que você entenda o fluxo em que o documento passa, toda a sua tramitação. Eu aguardo você.